Olá, seguidores. Nesse vídeo, comentar com vocês sobre as quedas recentes aqui em Core 11, o fundo de lajes oportunísticas da Kinea. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, eu vou começar aqui falando sobre a queda recente aqui do fundo e seus motivos, e depois eu falar sobre o resultado e rendimentos, algumas estimativas que eu fiz aqui sobre o resultado. E numa terceira parte, comento com vocês sobre os fundamentos aqui do fundo. Então, começando aqui para contextualizar, falando aqui mostrando o gráfico do fundo. Então, aqui vocês estão vendo o preço de quinta-feira, 17 de julho. Acho que pretendo liberar na segunda, tá? Porque na sexta-feira ninguém quer assistir vídeo, todo mundo já assistiu, então não compensa eu liberar ele perto do final de semana. Mas, enfim, estamos aqui, o fundo 75,54. Se a gente for pegar aqui do pico, foi lá no dia 30 de maio, bateu R$ 90, é uma queda de 16%, né? Então, o fundo engatou aqui uma sequência de queda já há bastante tempo. Com relação aos motivos, uma, algo que está ajudando aqui nesse quesito, nesse ponto, é as altas dos juros futuros, tá? Com essa questão de tributação, acabou que eh, as taxas aqui do Brasil elas subiram aqui, vou chegar aqui a 13% aqui no dia 30 de junho e subiram aqui para quase 13,70, né? Então, isso aqui ajuda a explicar essa queda extra que o fundo está apresentando aqui no mês de julho. No entanto, o fundo já vinha caindo antes disso, né? Então, o principal motivo aqui para a queda, acredito que é o mercado já precificando a queda do rendimento, algo que já é esperado, né? Mas talvez muitos investidores ficaram surpresos aqui por quanto que Core 11 vai pagar a partir de 2026. Que no caso, que colocou uma estimativa entre 60 e 63 centavos. Sendo que eu também fui pego de surpresa, mas no sentido contrário, tá? Minha expectativa era de um valor ainda menor do que esse, aqui segundo as minhas contas. Claro que é muito mais provável que a Kiné esteja correta ou esteja errado, né? Então, aqui fazendo umas contas de rendimento para o fundo. A gente considerar que o rendimento mínimo que eles estão estimando, 60 centavos, a gente tem um dividend yield de 0,80. Então, aqui deixa de ser um dividend yield é, maravilhoso, né? Acredito que tem opções muito melhores aqui no nosso mercado, pagando algo similar ou até mesmo algo superior a isso, tá? Eu vou abordar mais sobre isso quando estiver falando sobre a questão dos fundamentos. Ok, agora explicando para vocês o porquê que essa renda vai cair. Então, Core 11 ele foi estruturado de forma muito esquisita, tá? Uma forma que, como eu já comentei em outros vídeos, se não falasse que era um fundo da Kinea e me perguntasse de quem estruturou esse fundo, eu falaria que era uma REC, uma Vinci, de tanta estripulia que tem nesse fundo, tá? Tem muita coisa que para inflar a renda. Então, Core 11 é um fundo que o jogo como foi muito forçado a emissão dele, então agora está começando a cobrar o preço, né? Então, aqui os motivos para a queda na renda. Primeiro, mais fácil de entender, a renda mínima garantida, a RMG. Aqui dá para o relatório deixa bem claro que o consumo de R$ 5.000 dessa renda mínima garantida. Então, eu imagino que esse valor aqui ele vai abater futuramente que da receita com aluguel, né? E agora aqui um ponto que é um pouco mais difícil de se compreender é a renda inflada via Sellers Finance, no caso em R$ 4 milhões. Aqui no caso, me refiro à linha da DRE de receitas financeiras, no caso representa 41 centavos. Então, aqui eu entendo que esse valor ele tende a zerar daqui a algum tempo, tá?
Pelo seguinte, os imóveis eles foram adquiridos a prazo, no entanto, o fundo começa a receber o aluguel 100% desde a primeira parcela. Então, isso daqui é uma bizarrice que é, os gestores inventaram para conseguir inflar a renda e deixar os fundos mais atrativos, fundos de tijolo mais atrativos. No entanto, chega uma hora que a conta chega. E no caso, a gente tem a compra foi da seguinte forma: pagaram aqui 42,5% na primeira parcela, depois pagaram 9% 12 meses depois, e a gente tem uma parcela final de 48,5%. E notem aqui, ah, aqui também coloquei nesse slide o preço de aquisição. Foi 865 milhões de reais. Agora fazendo aqui umas contas. 865 vezes 0,48 dá 419 milhões de reais. Isso sem contar a correção pelo IPCA, né? Que vai jogar isso aqui ainda mais lá em cima, né? Sei lá, talvez aumentar isso aqui em uns 10%, que no menos 450 milhões de reais. E se a gente for aqui no relatório do fundo, a gente vai ver que eles não têm esse recurso todo. Então, isso aqui quer dizer que o caixa do fundo vai ser bastante, praticamente zerado, né, para fazer essa pagamento da parcela, além de que aqui Neto vai ter que arrumar outros jeitos para completar aqui mais uns 100 milhões de reais. Provavelmente a gestora não vai se enrolar, ela tem algumas saídas. Eu ouvi falar que existe possibilidade do vendedor participar de uma emissão entrando com cotas para fazer o pagamento dessa dívida, né? Em vez de pagar com dinheiro, pagar com cotas. De qualquer forma, isso só atrapalha o rendimento devido à mesma receita ser dividida entre mais cotas. Então, isso daqui explica essa questão do Sellers Finance. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas contas, as estimativas que eu ando fazendo aqui para a Core 11, para o resultado recorrente do fundo. Então, aqui essa tabela é bem simples. Aqui eu pego o resultado inflado do fundo, ah, que no caso eu peguei 12,87 milhões de reais. Deixa eu ver, acho que tem uma coisa errada aqui. Aqui é 1,84. 84, deixa eu ver se tá. Agora tá tudo certo. Então aqui peguei o resultado inflado, aqui os quase 13 milhões de reais. Aí eu fui abatendo aqui os valores que não são recorrentes. Primeiro, aqui o Sellers Finance, ou seja, anulei aqui toda a receita financeira, os 4 milhões de reais, e considerei também o não recebimento da renda mínima garantida, de 5 milhões de reais. E aqui acrescentei a carência que está no relatório. Então, após isso, chega ao valor de 4 milhões de resultado, apenas 41 centavos por cota. Então, valor muito baixo, né? Até por isso que eu acho que deve ter alguma conta errada aqui. Quando tiver o término da RMG, não deve cair tudo isso daqui. Tem alguma coisa que não está no relatório que eu não sei, mas o gestor sabe. É, no entanto, um ponto aqui que pode ter a ver é que talvez a gestão ele siga com o rendimento inflado por mais um tempo. Que é o seguinte, talvez uma possibilidade é de pedalar as parcelas aqui do Sellers Finance, né? O que manteria o rendimento inflado. Ou então pode ser que eles comecem a utilizar em reserva para manter esse valor de 60 centavos, já que o fundo tem feito umas reservas aqui ultimamente, né? Que no mês de maio foram 9 centavos. Então, quando a renda cair, eles podem vir a utilizar esses valores. E aqui um detalhe também, notem que a gente teve um salto aqui na receita de aluguel. No entanto, isso aqui foi devido a um salto aqui no consumo de renda mínima garantida. Que no mês de junho foram 5 milhões de reais. Já se vocês forem no relatório anterior, vocês vão encontrar um consumo de
R$ 4 milhões. Então, esse salto aqui na receita com locação foi devido a RMG. Ou talvez isso aqui talvez alguém um ponto aqui de termo de carências também. Ok, falando um pouco sobre os fundamentos de Core 11. Então, como eu disse, o começo dele foi muito esquisito. É um começo muito forçado, né? Que né, meio que colocou várias maquiagens aqui, muita propaganda para conseguir vender o fundo. E passa a ideia de que forçaram isso para dar saída para alguns imóveis do Grupo São Carlos. Então, para mim, Core 11 é um fundo que já começou com o pé esquerdo, né? Com relação agora a fundamentos mesmo. Aqui a gente tem aqui tem 4 imóveis. O principal deles, esse complexo empresarial Botafogo, fica lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda sofre com bastante vacância, mas já ouvi falar que a região aqui é bem privilegiada, é um imóvel que está muito bem posicionado. No entanto, como a vacância na cidade é elevada, isso aqui pode talvez dificultar em repasse de inflação para o aluguel, né? O segundo imóvel mais representativo, esse Morumbi Office Tower. Esse imóvel ele está na Chucre Zaidan. Tá aqui bem perto do Morumbi Shopping. Aqui vocês estão vendo o complexo Rocha Verá. Então, tá aqui num bom ponto da Chucre Zaidan, né? Então, a Chucre Zaidan é considerada como uma região intermediária, tá? Aqui a gente está lidando ainda com uma vacância na ordem dos 18%, se não estou enganado a última vez. Caiu bastante, caiu de 30% para 18%, mas essa é uma vacância que ainda dá força para o inquilino. O inquilino tem força nessa situação. Aqui esse Alameda Santos tá na Paulista. A Paulista não é nenhuma maravilha, as pessoas não ficam comentando tanto, mas só tem uma vacância baixa por lá. Já esse Corporate Plaza está aqui na região da Santa Amaro, eu acho. Deu um branco aqui o nome da região. Uma região onde a vacância é triste, tá? Aqui acho que é vacância lá por volta dos 40%. Tá num ponto aqui bem mais abaixo do que ali a gente fala aqui em São Paulo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa, só um instante. Ok? Vejam só como desceu, né? Saiu daqui, foi descendo. Quanto mais próximo aqui da Faria Lima, mais aqui, ó, a Faria Lima vai estar aqui para esse lado de cá. Vejam só o tanto que tem que descer até chegar aqui, né? Então, também é móvel que está sem vacância, mas que a vacância na região é muito elevada e isso complica repasse de inflação, briga por inquilino. Então, também não é um imóvel que me agrade muito. Sobre a vacância, um ponto aqui que eu tenho que comentar com vocês é que parece que a gestão ela conseguiu fazer uma queda, entanto ela tem se mostrado bastante resiliente, né? Uma vacância persistente. O que preocupa, parece que tem uma dificuldade aqui de conseguir diminuir mais a vacância. Enfim, aqui não é um ponto que me agrada muito não. Concluindo, enfim, como eu disse, muito provavelmente as contas da Kinese são corretas e as minhas são erradas, né? Acho que as minhas é um resultado muito fraco mesmo. No entanto, pode ser que tenha alguma renda inflada a partir de 2026 naqueles 60 centavos. Então, é só esperando para ver, né? Quando chegar as DRS referente a janeiro de 2026. Como eu disse, eles estão formando reserva, aqui uns 9 centavos por mês, pelo jeito foi no mês de maio ou junho. Enfim, e aqui é o que eu disse, né? O fundo já começou errado, com o pé esquerdo, e como eu disse, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Ou talvez não, né? Eu espero aqui que tudo se ajeite. Não torço aqui por contra fundos, não. Apenas tento passar a opinião mais sincera possível para vocês. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Peça seu like, se inscreve aqui no canal.
Lembra que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.